Tenho muito gosto em estar aqui, por duas razões. Primeiro, porque participo na homenagem ao professor Carvalho de Guerra. Estão a ouvir? Sim, sim. Primeiro por isso, tenho sempre um gosto enorme em rever o professor Carvalho de Guerra. Hoje vemos menos do que em tempos, mas lembramos-nos sempre um do outro. E, portanto, tenho esse prazer, que é um prazer muito importante. E depois tenho muito gosto em ver, porque gosto sempre de verificar que, primeiro, as caras mudam muito menos do que o que se pensa. E não tenho nenhuma teoria sobre isso, mas constato, e, portanto, é uma espécie de evidência empírica que eu não me lembro dos vossos nomes, mas lembro-me de muitas caras. E não sei porque eu lembro mais das caras das mulheres do que dos homens. Eu estava a pensar nisso porque também é verdade que há mais mulheres que homens e, portanto, eu não sei se esta constatação é apenas enviesada pela amostra ou porque há qualquer coisa que me fica sem eu saber. E é muito raro para mim, até estava a pensar se alguma vez tive assim o gosto de falar com ex-alunos meus e ex-alunos já de há com rigor, se falarmos com rigor, alguns de vocês foram meus alunos em 1984. Não sei se alguém foi meu aluno antes de 1984. Sim. Não, mas não foi aqui. Foi noutra escola. Como vocês sabem, eu comecei a minha carreira académica. Para mim, na altura, foi incrível, porque foi o princípio da minha carreira profissional na Universidade do Porto. Primeiro na Faculdade de Ciências, no Departamento de Matemática, estive associado durante 3 anos, e depois na Faculdade de Engenharia, no Departamento de Engenharia Química. E nessa altura tem um conjunto de anos de aulas, até 1983, e portanto depois em 1984 dei aulas a muitos de vocês, não sei quantos, a quantos de vocês eu dei aulas em 84? E portanto, a vocês eu dei aulas, lembravam-me ainda agora, numa cadeira no início chamada Introdução à Economia e depois no último ano numa cadeira que se chamava de Marketing, e que se fosse em português como devia ser seria Mercadologia, só que em português antigo já não se usa e portanto Marketing ficava melhor e fica ainda hoje. E lembro muito bem desses tempos e lembro da importância que na altura eu achei e continuo a achar que a escola teve. E, portanto, tenho um gosto muito particular em estar convosco, não só com os 84, como com os outros. Se bem me recordo, não tenho muito bem a certeza, posso verificar as minhas agendas, porque eu guardo as agendas sempre, e na altura ainda eram analógicas, mas ainda as tenho. Eu julgo que a última vez que dei aqui uma aula foi em 1980. Se bem me recordo. Mas já não foi à licenciatura, depois tive umas aulas especiais a mostrar. Mas isso não importa. O que importa é que muitos de vocês foram meus alunos e eu raramente tenho a oportunidade de estar com aqueles a que ensinei alguma coisa, sempre com a esperança de ter impacto na sua vida, porque no fundo é por isso que nós ensinamos. E ter a oportunidade de saber se tive impacto, bastante até saber que vocês estão aqui e estão a olhar para mim, já é um prazer incrível. Antes de eu também daqui um bocadinho vou dar uma aula pequenina, mas foi por isso que me convidaram e eu disse que vou dar uma aula pequenina. Mas antes disso eu não queria deixar de anotar algumas coisas. Vocês repararam com certeza que quando o professor Carvalho de Guerra respondeu à honra que lhe foi feita por vocês, falou de outras pessoas. O
que é uma característica muito interessante de algumas pessoas. E é apenas algo que eu também gostava de anotar. Eu conheci o professor Carvalho Guerra em 1972. Era aluno ainda, finalista, em Engenharia Química, e o professor Carvalho Guerra, nessa altura, deu aulas em Engenharia Química e, portanto, deslocava-se até à Rua dos Bragas. Não sei se era grande sacrifício, provavelmente cultural era, e dava umas aulas a um grupo de alunos do último ano que tinham optado pela Engenharia Química, Bioquímica, na altura era a opção de Bioquímica, e eu não estava nesse aluno. Eu tinha optado por refinação de petróleo, portanto, a minha especialização é em refinação de petróleo. Mas conheci o professor Carvalho Guerra nessa altura. Um dos meus colegas mais próximos foi aluno do professor Carvalho Guerra, e hoje em dia está nos Estados Unidos, o António Fernando Ribeiro Moreira, por exemplo, que se lembra ainda dele. E falávamos muitas vezes do professor e das aulas do professor, e eu fui-me interessando, e de vez em quando ouvi umas coisas e tal. Foi aí que eu conheci e encontrá-lo depois, muito mais tarde, quando foi a iniciativa do desenvolvimento da Universidade Católica no Porto, primeiro com os cursos de gestão. Foram as primeiras iniciativas que a Católica fez no Porto, muito antes do Direito. E depois, não estive envolvido com o Direito, depois estive envolvido aqui com a Escola de Publicidade. E, portanto, tive também a oportunidade de conhecer o professor Carvalho Guerra e de apreciar uma qualidade do meu professor, que todos conhecem bem, e, portanto, o professor, nesse sentido, pode servir de exemplo para um tipo de comportamento ou de figura que hoje vai muito de moda, que é o empresário, ou, como também se diz agora, empreendedor. E o professor Carvalho Guerra foi dos pouquíssimos, dos raros membros da academia, professores universitários, que eu conheci, que melhor representa o empreendedor. Isto é importante porque, primeiro, demonstra que o empreendedor não se confina à atividade económica, à atividade das empresas ou dos negócios. O empreendedor pode empreender, isto é, tornar empresas numa realidade em qualquer mundo, até no mundo académico, e o professor Carvalho Guerra é um exemplo disso. E ele sempre praticou esse empreendimento renovado, porque estava sempre metido em coisas novas, de forma exemplar. E, portanto, se vocês quiserem algum dia estudar um empreendedor, se alguém quiser fazer uma tese de doutoramento sobre ser empreendedor, o professor Carvalho Guerra serve muito bem como um dos casos exemplares para a pesquisa que quiserem fazer. Como vocês o conhecem bem, portanto, veem o que é um empreendedor. Eu digo isto porque hoje em dia fala-se muito de empreender, fala-se muito de fazer coisas novas, de inovar, e o professor Carvalho Guerra sempre fez isso. E não é por facto de, na altura, ser funcionário público que não fazia isso. Não há nada que os funcionários públicos serem inovadores e empreendedores, como o professor Carvalho Guerra foi. E, portanto, e são essas características que eu gostava até mais de salientar nele, porque são características que eu conheci muito bem, e, portanto, eu conheci bem enquanto empreendedor, enquanto criador de coisas, de atividades, de objetos que antes não existiam e passaram a existir depois de eu passar. E, portanto, eu não sei quantos de vocês são assim, mas gostava de saber. Porque vocês já vos conheci, portanto, eu gostava imenso de saber quantos de vocês acham que, até hoje, fizeram coisas que me podiam levar a ver, dizendo, olha, fui eu que fiz isto, fui eu que imaginei isto e está aqui. Quantos de vocês fizeram isso? Não têm que ter feito. É apenas minha curiosidade. Eu agora queria compreender onde vocês estão, antes de decidir aquilo que vos vou falar. Quantos de vocês se tornaram empreendedores, inovadores? E repito, não tem que se criar empresas para ser empreendedor. Basta poder dizer, olha, eu fiz isto, que antes não havia e agora existe, porque eu, ou eu e outros, vimos antes de vermos e agora podemos mostrar a quem quer ver. Quantos de vocês se acham assim, ou fizeram assim, aqui e agora?
alto. Depois conheci o professor Carvalho Guerra como gestor, diretor. E o professor Carvalho Guerra é o típico dirigente da empresa portuguesa. Portanto, o professor Carvalho Guerra é um gestor português. E daqui um pouco, portanto, muito provavelmente o objeto da minha pequena aula será sobre o que é ser gestor português. E, portanto, o professor Carvalho Guerra, nesse caso, é um exemplar do gestor português. E o gestor português tem certas qualidades interessantíssimas que o professor Carvalho Guerra tem completamente. Portanto, mais uma vez, se alguém quiser fazer uma tese de doutoramento, um trabalho de pós-doutorado sobre o gestor português, pode estudar a obra do professor Carvalho Guerra, pode o entrevistar, que é sempre útil, até o pode pôr em filme, para a posteridade, porque há poucos gestores assim que são tão genuinamente do lugar de onde são. Tendo, entre aspas, estudado lá fora, não é? Porque o professor Carvalho Guerra é, nesse sentido, muito cosmopolita. E até fala inglês. E continua hoje, ao contrário do que muitos pensam, a ser uma qualidade que não é tão trivial como isso. Mas eu não vou falar agora dessas qualidades porque ficam para a aula. E depois conheci o professor Carvalho Guerra também como professor. E mais uma vez aí como professor, porque assisti a aulas dele e porque aprendi muito com ele. O professor Carvalho Guerra ensinou-me, por exemplo, uma coisa que mais ninguém soube ensinar, que era o que era ser académico. Eu não me tornei académico formalmente, eu não fiz carreira académica, mas não tenho dúvida nenhuma de que sou académico. E sou porque fui treinado pelo professor Carvalho Guerra. Portanto, o resto, nós temos trabalhado em conjunto e fizemos muito, mas nisso ele foi o meu professor. Portanto, ele ensinou melhor do que ninguém o que era ser membro da academia, o que era ser professor, o que era servir os alunos, o que era servir o conhecimento das gerações futuras, o que era o gosto de aprender aquilo que não se sabe para ensinar aos outros. Isso foi com ele que aprendi. Eu aprendi com mais ninguém. E pude ser ensinado por pessoas muito competentes, mas nunca ninguém me ensinou isso. Eu acho que o professor Carvalho Guerra deve ter ensinado isso a muita gente, espero que sim. E por acaso não gostava de saber quem é que agora faz isso, porque se não se ensinar o que é ser académico, a academia pode desaparecer. Bom, portanto, eram as coisas que portanto, o professor Carvalho Guerra, para mim, é um académico exemplar. Portanto, é aquilo que eu acho que deve ser um académico. E, portanto, se eu quisesse ser um académico mesmo, tinha que ter um carro mais fraco do que eu tenho. Portanto, eu tento ser, mas não consigo ser. Porque até nisso há um certo gosto de ser académico. Muito bem. Portanto, isto é a minha pequenina homenagem ao professor Carvalho Guerra. É lembrar das três coisas que eu acho em que ele representa o caso exemplar, o exemplar do empreendedor e do inovador, o exemplar do gestor português e o exemplar do académico. Portanto, são três qualidades que eu considero tanto, que acho extravagante que se encontrem numa mesma pessoa. E, principalmente, eu ter podido aprender e trabalhar com essa pessoa durante muito tempo. Muito bem, portanto, esta é a minha primeira parte em que eu gostava de me associar à associação, porque acho notável a vossa iniciativa. E estou aqui muito por isso também. Mas também estou aqui por vocês, isto é, principalmente por aqueles que foram meus alunos e que, portanto, de certa forma, cruzaram-se na vida comigo. Tivemos momentos juntos há tantos anos.